Olá, espero que você esteja bem. Reconheça sua fraqueza. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 12, diz: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nessa passagem, 3 povos se unem e se levantam para atacar então o reino de Judá. E Josafá, que era o rei, ele fica sabendo de que eles já estão marchando e indo contra Judá. Muitas vezes ouvimos que nós não podemos declarar a nossa fraqueza. Em parte é verdade. Porém precisamos ser realistas diante das situações, como foi realista o rei Josafá. E o rei Josafá reconheceu que Judá não tinha a menor chance de lutar contra aqueles povos. Não havia soldados suficientes para vencer aqueles inimigos. Não havia armas o suficiente para lutar com aquelas pessoas. E não havia nenhuma estratégia, nenhum plano que pudesse dar solução diante desse problema que eles estão enfrentando. Então, precisamos ser realistas diante daquilo que se levanta contra nós. Sabe, não é fechar o olho e não é ficar só confessando, falando palavras positivas, vou vencer, vou vencer, vou vencer. Não, precisamos ser realistas. O rei Josafá, logo que fica sabendo, que os seus inimigos estão marchando para poder então fazer guerra contra Judá, ele se põe a buscar a Deus. E diante de Deus é que ele declara a sua fraqueza e incapacidade. É diante de Deus e não diante do inimigo. Na sua oração, ele faz aqui 3 declarações que são fundamentais. A primeira declaração que ele faz diante de Deus, ele diz: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, Senhor. Não somos capazes de resistir, não temos força para isso. A segunda declaração que ele faz na sua oração diante de Deus é: não sabemos o que fazer. E essa é uma verdade. Não sabemos o que fazer muitas vezes diante dos problemas que se levantam. A terceira declaração, que é fundamental que ele faz nesta oração, ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diante do inimigo, muito mais forte e preparado, Josafá se rende, mas não ao inimigo. Ele se rende a Deus. Então não é diante do inimigo que ele vai se render, mas ele se rende diante de Deus. Rendição é ação de se entregar. Rendição, ação de entrega. Então ele vai diante de Deus e ele declara a sua incapacidade, ele declara que não há força, que não sabe o que fazer. Ele se rende diante de Deus.
Meus amados irmãos, não há como falarmos em rendição sem lembrar do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega é nos rendermos diante de Deus. A rendição é a ação de entregar. Quando nós entregamos, nós estamos nos rendendo. Sabe, se renda diante do poder, do domínio, da sabedoria e do amor do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso me render, você precisa se render. Enquanto não entendemos isso, a necessidade de nos rendermos diante de Deus, de fazer uma entrega diante de Deus, sabe? Os problemas em nossas vidas, muitas vezes nós vamos tentar dar uma solução na situação, dar um jeito. Eu preciso dar um jeito nessa situação. Eu preciso fazer alguma coisa. Isso por quê? Porque eu não me rendi diante de Deus. E quando a situação fica insustentável, aí sim, vamos buscar a ajuda de Deus. Infelizmente, nessa vida, sempre enfrentaremos problemas. E o pior é que a maioria dos problemas serão muito maiores do que nós. Serão mais fortes do que nós. E não saberemos resolvê-los. Como disse o rei Josafá a Deus, não sabemos o que fazer. Precisamos a cada dia, irmão e minha irmã, seguir o exemplo do rei Josafá, de se render não diante do problema, não diante do inimigo, mas diante de Deus, Parece que tem horas que não queremos mostrar a nossa fraqueza a Deus. Parece que é isso. Ele está se rendendo e mostrando a sua incapacidade, a sua fraqueza diante de Deus, Quando os problemas vêm, precisamos imediatamente, assim como o rei Josafá, irmos diante de Deus e reconhecermos que não há força em nós, que não sabemos o que fazer. Porém, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, ou seja, se renda a Deus todos os dias. A maior parte das questões da vida estão fora do nosso controle. Mas Deus tem controle sobre tudo. E o que precisamos? Nos render diante de Deus. Se entregar, porque Ele tem como fazer. E o Salmo 37,5 ele diz, Ele tudo fará. Mas a partir da entrega, da rendição. Qual foi o resultado quando Josafá se rendeu diante de Deus? Vamos ver isso, 2 Crônicas, capítulo 20, dos versículos 14 a 18. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles,
Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Que grande vitória! Sabe, queridos irmãos, quando nos prostramos diante de Deus, quando nos rendemos diante de Deus, quando declaramos a nossa fraqueza, a nossa incapacidade diante de Deus, e quando confiamos nele, ele se levanta ao nosso favor. Assim como fez com esse povo. Essa peleja não é de vocês, é minha. Nela vocês não terão que lutar, sou eu que lutarei. Vocês vão sair ao encontro deles, mas sou eu que vou lutar por vocês. Vocês somente verão aquilo que eu vou fazer. E Deus concedeu uma grande e maravilhosa vitória a um povo que não teria como ganhar aquela guerra. O resultado foi espetacular. Sabe, eles se prostraram com o rosto em terra. Sabe o que significa? Eu me rendo ainda muito mais diante desse Deus, a ponto de adorá-lo. Quando adoramos, é porque nos rendemos à glória, ao poder, à majestade do Deus Todo-Poderoso. Qual será o resultado em sua vida? Se renda ao Senhor a cada dia, e é Ele quem vai pelejar por você. Ele fará por você aquilo que você não é capaz de fazer. Sabe, Ele tem todo o poder para fazer. Se você não sabe o que fazer, Ele sabe o que fazer. Ele é Deus. O que precisamos, eu e você, a cada dia, nos render diante do Senhor. Antes de tentar lhe dar um jeito na situação, se renda diante de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido e maravilhoso Deus, muitas vezes estamos querendo, Senhor Deus, dar um jeito na situação. Ah, Deus amado, a grande verdade é que os problemas são maiores do que nós. Não temos, Senhor Deus amado, muitas vezes a condição de dar a solução, Pai amado, ao problema. Mas o Senhor é Deus maravilhoso, que quando nos rendemos diante do Senhor, o Senhor luta por nós, peleja por nós, porque o Senhor sabe o que fazer, mesmo quando nós não sabemos o que fazer. Obrigado, Pai amado, por essa palavra, obrigado por sua misericórdia, porque o Senhor é o mesmo Deus que esteve com Josafá e está conosco agora. Assim pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O que você tem que fazer? Se renda diante de Deus. Reconheça sua incapacidade. Reconheça que você não sabe o que fazer, mas reconheça tudo isso diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente você, sua casa, sua vida, suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?